Oi, pessoal! Estou de volta e hoje eu vou falar de um tema muito interessante, legal, que eu adoro, que eu já tinha falado até no outro vídeo, que na verdade é a continuação do vídeo de carícias e afagos. Só para a gente relembrar, carícias ou afagos é uma unidade de reconhecimento, tá? Então eu vou falar sobre economia de carícias. E toda vez que eu falar de carícias, pode ser também afagos. É a mesma coisa, tá? Então, o que significa economia de carícias? E quem falou desse termo, desse conceito, foi Claude Stein, que também era um analista transacional e tem livros maravilhosos dos conceitos de AT. Então, vamos lá. Economia de carícias. O que significa isso? Então, a economia de carícias, ela propõe uma não livre troca de carícias. Estranho, né? Mas olha só. Na verdade, a economia de carícias é o controle para criar seres humanos comportados para se manter uma ordem social. O que será isso? Controle pelas emoções? Será que isso é possível? Isso é muito possível e possivelmente a gente vive nisso sem perceber. Por isso que é importante a gente entender e até quantificar a nossa economia de carícias. Olha que interessante. Se eu consigo entender o que é a economia de carícias e qual é a quantidade que tem essa minha economia, eu possivelmente vou sair dela e vou ter uma coisa que é maravilhosa, que eu falei lá no primeiro vídeo, que é a minha autonomia, né? E aí eu vou sempre voltar nesse conceito de autonomia, porque é isso que na verdade eu quero falar em todos os meus vídeos. A autonomia é muito importante para o ser humano, porque se o ser humano se torna autônomo, ele vai ter a capacidade e a liberdade de viver as três capacidades inerentes à autonomia, que é a espontaneidade, a consciência e a intimidade. Então, uma pessoa autônoma, ela tem essas três capacidades fortemente ativas dentro dela. Então, ela vive plenamente a sua espontaneidade. Ela é espontânea no que ela fala, ela é espontânea no que ela sente, ela é espontânea no como ela se comporta. Ela tem espontaneidade de viver, ela é espontânea. Ela tem a consciência de quem ela é, aonde ela está, para onde ela quer ir. E ela tem a intimidade com dela mesma. Ela se conhece, ela tem sua própria intimidade, né? Ela se conhece muito a ponto de poder conhecer o outro. Então, olha que maravilha uma pessoa que tem autonomia. E essa é a ideia, que sejamos pessoas autônomas, que a gente tenha o controle da nossa vida, da nossa própria vida. Se a gente tiver o controle, ou se a gente tiver, não sei se a palavra controle é uma boa palavra, mas se a gente estiver imerso na nossa própria vida, no sentido de da gente se conhecer, da gente saber quem a gente é, da gente saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir, isso já é suficiente para a gente ter uma vida saudável. E essa é a ideia. A autonomia, o início de uma vida plena, é isso, né? Então a economia de carícias, ela vai totalmente contra a autonomia, né? Ela fala de uma não livre troca de carícias. Então, de alguma forma, a gente aprendeu a não trocar as carícias, nossos afagos. A gente economizou de alguma forma, que a gente vai entendendo agora, para a gente ser controlado no nosso comportamento, para a gente entrar em alguma ordem social, para a gente ser enquadrado, né? E isso é muito ruim. Isso faz a gente perder a nossa autonomia enquanto ser humano e isso faz a gente ter muitos sintomas, como uma leve agitação a níveis gradativos que vão aumentando e daqui a pouco uma depressão, melancolia, uma ansiedade muito grande, as fobias e aí coisas que são muito mais graves.
Então, só para a gente poder ter um exemplo, no livro até que Claude Stein fala da máscara de ar. Então vamos imaginar que todo ser humano nasce, que ao nascer ele fosse munido de uma máscara de ar, né? Que fosse controlasse a quantidade de ar que entra e sai. Então no início toda pessoa teria, toda criança teria essa máscara aberta, né? Mas conforme o tempo, essa criança, quando ela começasse a realizar atos de desejos, quando ela começasse a desejar alguma coisa, essa máscara de ar seria gradualmente fechada e depois ela se abriria em intervalos de tempo. E esse controle de fechar a máscara e de abrir a máscara seria controlado por um adulto. E esse adulto seria rigorosamente especificado, especificamente uma pessoa. Vamos colocar os nossos pais, né, que de alguma forma, ou a maioria das pessoas foram criados pelos pais. Então esses adultos controlariam essas máscaras nessas crianças. Então se a criança começasse a desejar alguma coisa que não fosse de acordo com esse pai ou com essa mãe, ela teria a máscara fechada, depois ela teria aberta. E ela ia começar a entender que ela teria ar, teria mais ar, teria um ar mais livre, se ela obedecesse esse adulto que estivesse controlando essa máscara de ar nessa criança. Então, ela seria de alguma forma proibida a ter movimentos que ela tivesse um desejo próprio. Então a criança começa a ser monitorada e controlada nos seus desejos. Então ela não pode desejar o que ela quiser, ela não pode sentir o que ela quiser, ela tem que estar dentro de um padrão, de um controle. Será que a gente viu isso em algum lugar? Pois é, né? Aí essas pessoas se tornariam muito receptivas àqueles controladores. Faz sentido? Então eu obedeceria de alguma forma aquela pessoa que está me dando ar, porque o ar é imprescindível para que eu viva. Então eu começo a ser controlada, ser obediente, até coisas que eu não quero, porque a criança não tem o discernimento de saber o que é bom, o que é certo, o que é legal, o que é errado, o que não é legal. Então eu cresceria seguindo as prescrições, mesmo sabendo que essa máscara, olha só, mesmo sabendo que essa máscara é fácil de ser retirada. Só que aí, né, nesse exemplo, a gente pode entender e pode pensar que existiriam pessoas que retirariam essa máscara. Não quero mais essa máscara, ponto final. E elas iam descobrir que elas teriam ar de qualquer forma. Mas será que essas pessoas seriam bem vistas, benquistas? Não, essas pessoas poderiam ser muito bem marginalizadas, seriam tidas ou ditas como rebeldes, negativas, né? De um modo negativo, perigosas, imprudentes. Ou até mais, seriam pessoas que ameaçariam a sociedade de um modo geral. Olha só que coisa mais maluca, né? Pois é. E aí, visto desse ponto de vista, desse exemplo que eu dei, que pode ser uma coisa muito bizarra, o que a gente pode entender? Que muitas das vezes, ou a maioria das pessoas que habitam esse planeta viveram e vivem nessas prescrições, sem mesmo imaginar ou entender que elas mesmas podem retirar essa máscara. E olha só, interessante que esse exemplo é de um livro muito antigo, e eu não estou falando da máscara que é para ser usada do coronavírus, tá, gente? É interessante que pode até parecer uma coisa similar, mas não é. São máscaras que me controlam enquanto pessoa, enquanto desejo. Eu não posso ter o meu próprio desejo, o meu próprio sentimento. Eu tenho que satisfazer um outro que me controla. É essa analogia que eu quero que vocês entendam. E isso que está escrito no livro, por isso que eu trouxe esse exemplo. Então, o que acontece? Eu entro numa economia de afeto, de carícia, de afago. Então, a criança lá, quando eu falava, quando ela começa a ter atos da própria vontade, opa, se não é bem visto ou bem quisto por esse pai, por essa mãe, ela não vai poder fazer, então ela vai ter o ar restrito, ela vai ter a válvula fechada um pouco, depois ela vai ter aberta, então ela vai começar a ficar condicionada. Claro, porque ela precisa de ar para respirar.
Porque ela não vai entender, a princípio, que ela pode tirar a máscara e respirar sozinha. A criança não faz nada sozinha. Faz sentido? Então, lá desde cedo a gente é muito controlado. E a gente não vai entrar na coisa de certo e errado, a gente vai entrar nos fatos que se deram e que são. E que a gente agora pode rever e mudar. Isso é o mais importante, né? Então a população em geral, ela está faminta de carícias. Ela está faminta de afagos. Estamos dentro de uma economia de carícia. E quem desafia essa regra é visto como rebelde, como marginalizado, como marginal, como rebelde sem causa, como querendo fazer arruaça, fazer barulho sem precisar, né? Então, dentro dessa analogia, a gente precisa entender que nós, seres humanos, estamos famintos de carícias. Ponto. Isso é um fato, né? Então, tem um déficit real de carícias que é grande. E, dependendo de algumas famílias, de alguns lugares do mundo, isso é pior, esse déficit é muito maior. E tendo esse déficit maior, a causa, a consequência é muito pior. Então, a gente vai ter um grau de agitação, de ansiedade muito maior que pode desenvolver e desencadear doenças mentais gravíssimas e que podem sim levar à morte. Nesse grau, assim. Então, e dentro desse grau de déficit muito grande de carícias, a gente vai encontrar pessoas autômatas, que é muito diferente de pessoas autônomas. As pessoas autômatas são aquelas pessoas que não conseguem pensar e agir por si mesmas. Elas seguem uma outra pessoa, seguem um padrão, né? Diferente das pessoas que são autônomas, que seguem elas mesmas, porque tem uma segurança dentro delas e seguem pessoas ou situações e obtêm conhecimento por um bom senso, por uma situação razoável. Não que elas sejam autossuficientes, elas sejam sozinhas no mundo, não é isso não. Mas seguem regras, são obedientes a coisas sensatas, situações, regras sensatas, saudáveis, que evoluem a gente enquanto ser humano. Então tem uma diferença aí muito grande que a gente precisa entender. E aí, o que acontece? E um déficit menor de carícias é o que a gente pode falar que pode ser que a gente viva sem perceber. Então a gente vai tendo uma ansiedade aqui, uma ansiedade ali, um pico de depressão maior e daqui a pouco menor, que a gente vai driblando sem perceber que a gente está adoecido. E a gente vai levando até que de repente a gente pode entrar numa crise sem perceber. E não crise necessariamente precisa ser um surto, mas uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Que muitas pessoas estão vivendo e que nunca tiveram, né? E aí a gente vai pensar, será que isso não é uma grande causa para tanta dor emocional que a gente está vivendo e a gente não percebe? Sim, isso é uma grande, grande causa. E que a gente entendendo a nossa necessidade de obter carícias, a gente vai conseguir ficar bem, ficar suficientemente bem, vamos dizer assim, para viver uma vida saudável, uma vida plena. Claro que dentro dessa vida plena eu não vou deixar de ter problemas, mas isso não é a questão. Os problemas estão aí para a gente poder resolver. A gente vai ter capacidade, saúde para resolver os problemas. Isso é o melhor, né? Não existe uma vida sem problemas, sem conflito. Então eu estou saudável, estou disposto, estou emocionalmente apto a viver aquilo da melhor forma. E isso vai passar. Então isso é ser autônomo, ter autonomia, viver uma vida plena. Por isso que é importante a gente entender qual é o nosso... aonde a gente está na nossa economia de carícias, porque de alguma forma a gente está nisso, a gente está dentro dessa economia de carícias. Isso foi imposto pra gente em algum momento da nossa vida e a gente aceitou. Então o mais importante é que a gente reveja isso, entenda e reconstrua, ressignifique isso na nossa vida, pra gente ser saudável, pra gente estar saudável, pra gente viver o momento presente saudável, né?
e sabendo que a gente pode pedir quando a gente tem necessidade, né? E a gente dá, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E é interessante que nessa economia de carícias, de afagos, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, como se fosse uma economia financeira. Então, quanto mais eu sou cuidado, quanto mais eu sou amado, mais eu vou dar e mais eu vou amar o outro. Quanto menos eu sou amado, quanto menos eu sou cuidado, menos eu vou amar e vou cuidar do outro. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, é essa balança aí que vai acontecer. Então, é importante sim a gente entender a importância, o quão importante é as carícias na nossa vida. A carícia, né? A unidade de reconhecimento do ser humano. Sem reconhecimento eu morro, né? E aí, continuando ainda com déficit de carícias, a gente vai ter pessoas incapazes de amar. Incapazes de amar, pessoas que são incapazes de amar. A gente em algum momento viveu isso, uma incapacidade de amar o outro, de olhar para o outro com carinho, com amor, e a gente vê isso o tempo todo no mundo, no lugar que a gente vive, pessoas próximas da gente, da nossa família, ou a gente mesmo, né? Com dificuldade de amar, não sabem amar, não sabem trocar, porque acham que se trocar, se amarem, vão ficar com menos e aí vão se prejudicar, e muito pelo contrário. Então, ou pessoas que têm o desenvolvimento emocional fragilizado, né? Meu déficit de carícias é tão grande que eu fico emocionalmente fragilizada. Me sinto fragilizada, não consigo fazer, incapacitada de trocar carinho com alguém, amor com alguém, né? E aí, porque eu não pude pedir o que eu gostaria de pedir, eu não pude receber ou dar o que eu estava precisando, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, a terapia é uma ferramenta também muito importante que vai ajudar o indivíduo a entender isso, a compreender o déficit que ele está, o tamanho disso, e a ressignificar e a zerar isso para começar uma vida com abundância, né? Somos seres abundantes de amor. Isso não é uma frase bonita por si só, isso é verdade. Pessoas que são muito amadas e que amam são pessoas felizes, né? Não tem uma pílula para se viver isso, tem é viver. Então, se eu amo, se eu tenho capacidade de amar e ser amado, eu sou uma pessoa feliz. A felicidade é isso, amor, né? Então, tem a premissa da análise transacional que Eric Berne falou, que é cura-te primeiro, analisa-te depois. Então, eu preciso primeiro das minhas necessidades básicas. Então, eu preciso primeiro me alimentar, eu preciso primeiro beber, preciso de abrigo. Então, são as minhas necessidades primárias. A carícia entra nisso. A carícia é uma necessidade primária. Se eu não tiver, se não foi satisfeito isso em mim, eu morro. Se eu não morrer fisicamente, eu vou morrer gradualmente durante a minha vida. Então, eu vou ter adoecimentos mentais que vão me falando dessa morte lenta. A depressão é um pouco isso. Eu vou morrendo devagar, conta gota. Eu vou me deprimindo, me entristecendo, e não vou curando o que de fato é necessário, que é a minha fome de reconhecimento, de carícias que não foram satisfeitas. E se eu não entendo isso, eu não consigo nunca satisfazer. E aí, para depois me analisar, para depois entender da onde veio isso, como que isso se deu, como que isso aconteceu? E aí, entendendo, aceitando, eu consigo mudar. Porque eu não posso mudar uma coisa que eu não entendo, de verdade. Né? Então, são pessoas que vão viver isso e vão viver uma vida disfuncional e muito ruim. Né? Por isso, então, que é tão importante entender a economia de carícias. Então, a gente tá nessa economia de carícias, né? O que a gente pode fazer para sair dela, para acabar com ela? E aí a gente vai entender o que Claude Steiner falou
se baseou no conceito de economia de carícias, que ele falou das injunções e das atribuições. Injunções são as nossas proibições que a gente tem lá na nossa infância e que a gente não vai se dar conta quando a gente está nela, e vai se dar conta e pode se dar conta quando a gente está na vida adulta. Na adolescência também é muito possível. E aí ele falou de 5 injunções e atribuições que eu vou falar para vocês agora e que a gente vai falando uma de cada vez e colocando exemplo. Então a primeira é: não dê afago se você os tiver. Não dê afago se você os tiver. Então as pessoas são impedidas de dar livremente sentimentos de amor. Será que a gente viu isso em algum lugar? A gente viu e a gente viveu isso. Então essa frase já fala por si mesma. Não dê afago se você os tiver. Não dê carinho se você os tiver. Não dê amor se você tiver amor. É proibido isso. Estranho, né? Mas será que a gente não faz isso? Será que a gente não fez isso por uma boa parte do tempo da nossa vida sem perceber? Então, se você tiver, não dê. Pois é, a gente viveu isso em algum momento da nossa vida e pode ser que a gente esteja vivendo isso e não consegue perceber. Então, eu tenho amor para dar e eu não posso dar. É proibido. Fui proibida, não entendi, aceitei, sem questionar, sem analisar nada, e eu passo a minha vida sem dar afagos mesmo que eu tenha para uma pessoa. Então, eu quero dar um carinho para alguém. Não, eu não posso dar porque eu entendi em algum momento da minha vida que eu não podia dar, que era pecado, que era feio, que não podia dar muita coisa, senão o outro ia ficar manhoso, senão o outro ia ficar se achando. Por aí. Então, não dê afagos se você os tiver. A segunda é: não peça afagos quando você os necessitar. Não peça afagos quando você os necessitar. Será que eu já vivi isso? Sim, a gente já viveu isso. Isso é a coisa mais ensinada pra gente. Então, se eu tô precisando de alguma coisa, eu não posso pedir. Então, se você tá precisando de um abraço, não pede não, vai ficar meio chato se você pedir abraço para aquela pessoa. E aí ela vai achar que você já tá afim dela, que você já tá querendo alguma coisa, então acho melhor você não pedir. Não é? A gente já viveu um pouco isso, ou muito isso, né? Então, não dê afagos quando você os necessitar. Não peça afagos quando você os necessitar. Então, nossa, eu tô precisando tanto de um abraço, de um beijo da pessoa que mora comigo, do meu marido, das minhas filhas. Não, mas eu não posso pedir porque vai ficar chato, né? O que será que... Nossa, eu vou pedir um beijo para um filho? Claro que não, quem tem que beijar sou eu, né? Eu não posso pedir um beijo, um abraço para um filho. Como assim? Eu que ensino? Não, eu posso pedir um abraço e um beijo para o meu filho. Claro que posso, até devo, né? Porque por que eu não posso pedir? Só eu que tenho que fazer. Isso é demonstração de afeto, de carinho. As crianças aprendem a fazer isso com os pais, pedindo também, né? Então, isso essa segunda injunção é a que é mais ensinada pra gente. Não peça afagos quando você os necessitar. A terceira é: não aceite afagos quando você os quiser. Não aceite afagos quando você os quiser. Eu vou dar um exemplo. Uma criança cresce escutando, uma criança muito bonita, que é muito elogiada, então ela passeia com a mãe e as pessoas falam: nossa, como você é linda! E a mãe fala para essa criança: filha, olha, não importa a sua beleza, o que importa é a beleza interior, não ligue para isso. Né? Então a criança, ela é proibida de aceitar o que ela quer ser elogiada. E ser elogiada é muito bom, é maravilhoso a gente ser elogiada. Só que aí, nesse exemplo, ela vai crescer achando que ser elogiada é uma coisa ruim. Não posso ser elogiada pela minha beleza externa, eu tenho que ser só elogiada pela minha beleza interna. Né? E aí, estranho, né? Não tão estranho, isso é muito comum. Né? Então a gente não pode ser elogiada, a gente não pode aceitar afagos quando a gente quer. Será que a gente não pode aceitar mesmo?
E o quarto, não rejeite afagos quando você não os quiser. Não rejeite afagos quando você não os quiser? Que estranho. Vamos dar um exemplo? Então, uma mulher que é muito bonita, uma modelo fotográfica, que vive da sua beleza exterior, que vive da sua aparência, que vive da sua beleza. Então ela possivelmente vai receber muitos elogios. Nossa, você é linda, você é maravilhosa, nossa, seu cabelo, a sua pele. Você é perfeita, você é linda, você é maravilhosa. Só que ela vai chegar um momento que ela vai cansar de ouvir que ela é linda. E ela vai falar, gente, eu já sei disso que eu sou bonita. Mas eu queria ouvir que eu sou inteligente. Será que muitas pessoas fazem isso? Que elas quebram esse padrão de só aceitar um tipo de coisa? Então, será que essa mulher, ela vai conseguir? Poucas mulheres conseguem quebrar esse padrão, né? Se permitirem a não aceitar aquilo que elas não querem. Elas não querem mais serem elogiadas pela sua beleza somente, exclusivamente só a beleza. Elas querem ser elogiadas pela sua inteligência, pela sua força, por elas serem mulheres. Outro exemplo, os homens que são só elogiados ou quase que exclusivamente elogiados pela sua força, homens fortes, muito fortes. Eles não querem ser elogiados só pela sua força, eles querem ser elogiados pela sua inteligência, pela sua capacidade de fazer as coisas, enfim, por outras coisas, não só pela sua força. Entendem? Então essa é a quarta. Não rejeite afagos quando você não os quiser. E o quinto é, não dê afagos a si mesmo. Não dê afagos a si mesmo. Então isso é um autoafagar-se, né? Então é proibido. Então eu não posso me autoelogiar, eu não posso me amar. Então, as crianças, de alguma forma, elas são ensinadas que a modéstia é a melhor política, que o autoelogio, o amor próprio é meio que pecaminoso, que não é bem visto. Então, quando a gente olha uma pessoa que fala dela mesma, nossa, eu me amo, geralmente tem uma crítica, tem essa pessoa se ama, tá se achando. De alguma forma a gente faz isso. A primeira coisa que vem, essa pessoa tá se achando, acha que é a última bolacha do pacote, né? A gente pode brincar assim. E tem um incômodo, assim, quando a gente escuta que a pessoa se gosta, se ama. Muitas vezes isso não é visto como uma coisa legal. Nossa, que legal! E é tão interessante que o que mais a gente escuta para vender, para que se promove, principalmente na internet, é que a gente precisa se amar, que a gente precisa se gostar. Aí quando a pessoa toma a decisão que ela vai se gostar e vai se amar e começa a falar isso, ela é criticada, né? Então, a gente pode e deve se amar. Aliás, a primeira pessoa que a gente tem que amar é a gente mesmo. Quando a gente aprende que amar é bom. Então a gente tem que se amar, né? Outro dia minha filha de 6 anos perguntou, mamãe, quem você mais ama? Aí eu falei pra ela, eu me amo. Eu sou a pessoa que mais me amo, né? Então eu sou a predileta de mim mesma. E ela ficou brava, falou, então você não me ama. E a gente começou a rir. Então você não me ama, você não ama minha irmã, não ama meu irmão. Aí eu brinquei com ela, falei, não, eu amo todo mundo, mas eu me amo também. Então, a gente pode falar e deve sentir que a gente se ama, né? Isso é muito importante. Isso não tem que ser só uma frase. Então, gente, isso não tem que ser só uma frasezinha de efeito, né? De que eu me amo e só vira uma frase, um clichê. Não, a gente precisa realmente exercitar o nosso amor próprio, né? Se autoelogiar. É muito importante a gente fazer isso. Se a gente faz esse exercício e vive isso com a gente mesmo, a gente faz isso com o outro com muito mais espontaneidade, com muito mais consciência e com muito mais intimidade. Olha só, autonomia de novo, né?
Então, sim, é muito importante a gente se amar. E a gente pode perceber que as crianças, elas são ensinadas que a modéstia é a melhor política, né? Que o autoelogio, o amor próprio são pecaminosos. Tem alguma coisa de errado. Se eu gosto muito de mim, eu vou me sentir... Eu posso ser vista como uma pessoa metida, acha que é a melhor de todas. Isso não tem nada a ver com ser metida, isso tem a ver com se amar, né? Pode ser que o jeito que eu coloque isso, enfim, mas ainda assim, se amar, se gostar, é maravilhoso. A gente precisa e deve viver isso. Então, vamos promover nos nossos filhos o amor próprio, o autoelogio. Vamos aceitar um elogio de uma pessoa quando uma pessoa fala, nossa, hoje você tá tão bonita. A gente pode aceitar, a gente vai falar obrigada. Né? Ao invés de falar, ah, não, são seus olhos. Ixi, você que tá vendo, eu tô achando que eu tô horrível hoje. A gente devolve um agrado, né? Às vezes, muitas vezes, a gente devolve um agrado, um elogio sem perceber. E a gente, no fundo, a gente quer ser agradada, a gente quer ser elogiada, a gente quer ser bem vista pelas pessoas, né? Então, por que a gente não pode aceitar? Nossa, hoje você tá tão bonita. E a gente pode falar, muito obrigada, eu também acho. Que eu achei também, hoje eu saí nota 10, tô me amando hoje mais do que nunca. E isso é muito bom. E isso é verdadeiro, isso precisa ser verdadeiro e não ser só um jeito de se exibir. Não, isso não tem que ser uma exibição, isso tem que ser real, de verdade, autêntico. Se isso é de verdade autêntico, as pessoas não vão sentir que isso é ser metido, se achar melhor que o outro. Pode perceber, a pessoa que tem isso muito certo, muito segura de que ela se ama, de que ela se gosta, ela não vai passar a impressão que ela é metida, que ela acha que ela é melhor que as outras pessoas. Dificilmente isso vai acontecer. Então vamos promover o nosso amor próprio, vamos promover o autoelogio, vamos promover isso nos nossos filhos, nas crianças. Se elas aprendem desde cedo que elas precisam e têm que se amar, elas vão fazer isso com os outros. Então elas vão viver o amor muito mais cedo e de um jeito muito melhor, porque a criança, ela é muito autêntica, ela é muito espontânea. Ela tem muito mais uma autonomia aí, ó, a espontaneidade, a consciência no sentido de ser mais espontâneo, mas e tem uma intimidade muito mais livre do que a gente adulto, que tá cheio de crenças, que tá cheio de injunções, de proibições, né? Que tá cheio de acho que de crenças mesmo, né? De coisas que a gente mesmo se proíbe ou foi proibido pelos outros e a gente já vai se enquadrando. Então a gente tá muito cheio de... Tá me fugindo a palavra, mas enfim, a gente não tá livre para viver o que a gente quer sentir, quem a gente quer amar. E a gente pode fazer isso, né? Não tem nada, ninguém que proíba. Não vivemos num país que proíba a gente de sentir, de falar o que a gente... Aliás, estamos numa democracia, então a gente pode falar, a gente pode sentir e gostar de quem a gente quer e falar isso né? Tranquilamente. Então por que será que a gente se proíbe, né? Então é importante a gente entender as nossas proibições internas, de como isso se dá em cada um de nós, para a gente conseguir resgatar essa autenticidade, essa vontade de amar, porque isso é do ser humano, somos seres de amor, e vivenciar isso quanto antes. Se a gente não conseguir fazer isso antes, que a gente faça agora, que inicie agora. A hora pode ser agora e pode ser que seja a melhor hora. Na verdade, a melhor hora é agora, né? Então a gente pode começar a fazer isso tranquilamente, né? Então, há quem diga que pessoas muito felizes, pessoas satisfeitas, não vão gostar de trabalhar, não trabalharão. Há quem diga isso. Então, ó, a ideia da economia de carícias, de afago. Se eu controlo e mantenho o afeto, a troca de carícias, eu controlo uma população do jeito que eu quero. Do jeito que eu entendo que pela carência dela, do que ela vai necessitar, ela vai me dar uma coisa em troca, olha lá, né? Um controle para eu ter algum benefício em cima do outro. Então isso é ruim. Então se eu sou livre, e eu sou uma pessoa livre, e tenho o direito de sentir
e de gostar de quem eu quiser, eu tomo isso pra mim, pra minha vida, e vivo uma vida plena, vivo uma vida autônoma, vivo uma vida cheia de amor. E aí eu vou ser assim e vou fazer o outro que tá comigo assim também. Então, pessoas satisfeitas, contradizendo isso que eu tinha acabado de falar, pessoas satisfeitas, pessoas atendidas nas suas necessidades primárias, que uma delas é a carícia, são as carícias, os afagos, elas são certamente pessoas que vão ter uma harmonia consigo mesmas, com o outro e com a natureza. Então vai dar muito mais certo do que o contrário. Então, isso faz todo sentido para mim e sempre fez. E eu gostaria muito de compartilhar esses conceitos com vocês, porque eu acredito que pode cair uma sementinha aí dentro de cada um de vocês e que isso cresça, né? Que essa sementinha não fique só na semente, que ela germine, que ela crie uma árvore muito forte, frondosa, cheia de frutos e flores, para ser uma transformação do amor que realmente a gente tem e que a gente deve viver, né? Porque é direito de todo mundo. Então isso é muito bonito, isso é muito real, isso não é uma fantasia. E aí eu acho que a gente vai se tornar pessoas muito melhores, pessoas harmoniosas, pessoas sensatas, saudáveis, ok? E aí, para finalizar esse conceito que é tão profundo, né, e tão real, eu acho, faz tão parte da gente, eu vou contar uma historinha que é do Claude Stein também, que é o autor que eu estou falando o vídeo inteiro, o analista transacional, e ele escreveu um livro chamado Um Conto de Carinhos. E eu vou ler com vocês, né, na verdade eu vou passar as páginas lendo para vocês verem as ilustrações. Parece que é um livro de criança, mas é para todo mundo. E os pais podem ler com os filhos. Aliás, seria um ótimo momento. Momento de aprender os conceitos, de viver os conceitos na prática, que isso é o mais importante do que a gente ficar só aprendendo, decorando, que na verdade nem é o intuito desse vídeo. O intuito é que vocês entendam qual a importância da gente ter carinho, carícias, que a gente tenha as nossas carícias satisfeitas para a gente satisfazer o outro também. Uma sociedade, um país, uma nação, um mundo satisfeito, vamos entender assim, seria um mundo muito melhor. A gente não teria tantas tragédias e evitaria tantas coisas ruins no futuro, né? Então vamos lá, Um Conto de Carinhos. Era uma vez, vou colocar aqui para ficar fácil de todo mundo ver, lá, uma família, o pai, a mãe e os filhos. Era uma vez, há muito tempo atrás, duas pessoas muito felizes, chamadas Antônio e Ana, com suas duas crianças, João e Lúcia. Para entender como eram felizes, você precisa entender como eram as coisas naquele tempo. Olha a ilustração, a mãe fazendo a filha dormir no berço e os outros filhos brincando. Veja, naqueles dias felizes, todo mundo, quando nascia, ganhava um macio e pequenino saco de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Carinhos quentes eram muito solicitados, porque sempre que alguém ganhava um carinho quente, este fazia a pessoa se sentir quente e aconchegada, cheia de carinho. Olha lá o carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes regularmente viviam em perigo de pegar uma doença nas costas, que as fazia murchar e morrer. Naquele tempo era muito fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém tinha vontade, podia chegar para você e dizer: eu gostaria de ter um carinho quente. Você então colocava a mão na sacola e tirava um carinho do tamanho da mão de uma criança. Assim que o carinho via a luz do dia, ele sorria e desabrochava num grande felpudo carinho quente. Você então o colocava
na cabeça, no ombro ou no colo da pessoa. E ele se desmanchava e se misturava com a pele. E a pessoa se sentia toda bem. As pessoas viviam pedindo carinhos quentes umas das outras. E já que eram dados de graça, nunca havia problema em conseguir carinhos suficientes. Sempre havia de sobra. E por causa disso, todo mundo era feliz e se sentia quente e cheio de carinho durante a maior parte do tempo. Olha lá, todo mundo feliz, recebendo os carinhos de graça. Toda vez que alguém pedia, tinha um carinho. E tinha. Um dia, uma bruxa má ficou braba porque todo mundo era tão feliz e ninguém comprava suas poções e ungüentos. Lá, a bruxa toda brava. Todo mundo feliz e a bruxa brava. A bruxa era muito esperta e inventou um plano muito malvado. Numa linda manhã, a bruxa chegou perto de Antônio, enquanto Ana estava brincando com a filha, e cochichou no ouvido dele. Olha, Antônio, veja todos os carinhos que Ana está dando para Lúcia. Você sabe, se ela continuar assim, vai acabar com eles e não sobrará nenhum para você. Antônio ficou muito admirado. Virou-se para a bruxa e disse: Você está querendo me dizer que não é sempre que existe um carinho quente na sacola? E a bruxa disse: Não, de jeito nenhum. E uma vez que eles se acabam, não há mais, você não ganha mais. Dizendo isso, a bruxa foi embora voando numa vassoura, dando risadas e gargalhando. Antônio levou isso a sério e começou a reparar sempre que Ana dava um carinho quente para outra pessoa. Por fim, ele ficou muito preocupado e aborrecido, porque gostava dos carinhos quentes de Ana e não queria desistir deles. Certamente não achava correto Ana ficar gastando todos seus carinhos quentes com as crianças e outras pessoas. Lá, ele começou a ficar aborrecido porque a bruxa convenceu ele de que os carinhos quentes podiam acabar e ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele começou a se queixar sempre que via Ana dar um carinho quente a outra pessoa. E pelo fato de Ana gostar muito dele, parou de dar carinhos quentes para os outros, reservando-os para Antônio. Opa! Começou. Ela começou a ficar com medo do marido ficar triste e aí começou a não dar tantos carinhos. As crianças viram isso e logo começaram a ter ideia de que era errado ficar dando carinhos quentes toda vez que alguém pedia ou sentisse vontade de dar. Eles também ficaram muito cuidadosos. Prestavam atenção nos pais e sempre que percebiam que um deles estava dando carinho demais para os outros, também começavam a protestar. Elas também estavam ficando preocupadas em não desperdiçar os carinhos quentes. Olha lá. Mesmo que sempre encontrasse um carinho quente, toda vez que punham a mão na sacola, enfiavam a mão cada vez menos e foram ficando mais mesquinhas. Logo as pessoas começaram a perceber a falta de carinhos quentes e foram se sentindo menos quentes e acarinhadas. Começaram a murchar e ocasionalmente a morrer. Cada vez mais gente ia à bruxa para comprar poções e ungüentos, mesmo que estes parecessem não funcionar. Então, a bruxa começou a ganhar força aí, né? Era o que ela queria. Olha lá. Bem, a situação estava ficando muito séria. Mesmo a bruxa má, que estava vendo tudo isso, não queria realmente que as pessoas morressem, já que pessoas mortas não podiam comprar suas poções e ungüentos, e assim inventou um novo plano. Todo mundo ganhou um saquinho que era muito parecido com um saco de carinhos, com a diferença que este saco era frio, enquanto que o saco de carinhos era quente. Dentro do saquinho da bruxa havia espinhos frios. Estes espinhos frios não faziam as pessoas se sentirem quentes e acarinhadas, mas em vez disso fazia com que elas se sentissem frias e espetadas, porém evitava que as costas das pessoas murchassem. Assim, daí por diante, sempre que alguém dizia eu quero um carinho quente, as pessoas que tinham medo de acabar com seu suprimento diziam: não posso lhe dar um carinho quente, mas você quer um espinho frio? Olha lá, né? Eu não tenho quente, mas eu tenho frio.
Então eu te dou alguma coisa, é melhor do que eu não te dar nada, porque se eu não tiver nada para te dar, eu vou morrer. Lembra de quando eu falava das carícias negativas, positivas, dos experimentos dos ratinhos que não eram tocados? Né? Então, uma carícia negativa, ela tem um efeito, como tem um efeito uma carícia negativa, mas sem carícia nenhuma, eu morro. Então eu preciso ser reconhecido de alguma forma, por mais que esse reconhecimento não seja positivo, não seja saudável, não seja legal. Às vezes, duas pessoas iam uma ao encontro da outra, achando que podiam conseguir um carinho quente, mas um deles sempre mudava de opinião e acabava dando ao outro espinhos frios. Assim, mesmo que muito poucas pessoas estivessem morrendo, muitas delas ainda estavam infelizes e se sentiam frias e espetadas. Olha a cara das pessoas. A situação ficou muito complicada. Carinhos quentes, que costumavam ser percebidos como tão gratuitos quanto o ar, tornaram-se extremamente valiosos. Isto levou as pessoas a fazerem todo tipo de coisa para obtê-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de 3, 4 ou 5, nunca se preocupando muito com quem estava dando carinhos quentes. Para quem? Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se reunir em pares e a reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para outro do par. As pessoas que se esqueciam e davam carinho quente para outra pessoa imediatamente se sentiam culpadas, porque sabiam que provavelmente seu parceiro ia se aborrecer com a perda de um carinho quente. Pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam comprar seus carinhos quentes e precisavam trabalhar muitas horas para conseguir o dinheiro. Algumas pessoas, de algum jeito, se tornavam populares e recebiam uma porção de carinhos quentes sem terem que retribuí-los. Estas pessoas então vendiam esses carinhos quentes para gente que era impopular e que precisava deles para sobreviver. Então, olha só, começou já uma troca. Eu só te dou se você me der. Olha lá, né? A gente vive muito isso. Muitas vezes a gente só vive isso. Eu te dou, mas você me dá. Eu te dou se você me der. Eu te dou se você me der. Né? Tem uma condição. Outra coisa que aconteceu foi que algumas pessoas pegaram os espinhos frios, que eram ilimitados e de graça, os cobriam com uma cobertura branca e fofinha e os passaram como carinhos quentes. Esses carinhos quentes falsificados eram, na verdade, carinhos plásticos e causavam mais dificuldades. Olha lá. Por exemplo, duas pessoas se juntavam e trocavam livremente os seus carinhos plásticos. Isso, presumivelmente, devia fazer que elas se sentissem bem, mas elas acabavam se sentindo mal. E já que pensavam que tinham estado trocando carinhos quentes, ficavam muito confusas e não percebiam que esses sentimentos de espetadas frias eram resultado de terem trocado carinhos plásticos. Olha lá a cara das pessoas, quando trocavam carinhos plásticos. Então, a situação ficou muito, muito grave e tinha começado com a vinda da bruxa, que tinha feito as pessoas acreditarem que algum dia, quando menos esperassem, poderiam enfiar a mão no saco dos carinhos quentes e não encontrar mais nenhum. Não faz muito tempo, uma jovem mulher com grandes quadris, nascida sob o signo de Aquário, chegou a essa terra infeliz. Ela parecia não ter ouvido falar da bruxa malvada e não estava preocupada com o fim dos carinhos quentes. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. Eles a chamaram de mulher dos quadris e a desaprovaram
porque ela dava para as crianças a ideia de que não deveriam se preocupar com as possibilidades dos carinhos quentes terminarem. As crianças gostaram muito dela, porque se sentiam bem perto dela e começaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Então ela retomou o que era lá do início. Os adultos ficaram muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus suprimentos de carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes de maneira descuidada, sem uma licença. Muitas crianças, porém, não pareceram se preocupar. Apesar da lei, continuaram a trocar carinhos quentes sempre que tinham vontade e sempre que alguém pedia. Pelo fato de existirem muitas crianças, quase tantas quanto adultos, começou a parecer que talvez elas conseguissem seguir o seu caminho. E agora, é difícil dizer o que acontecerá. As forças da lei e da ordem dos adultos forçarão as crianças a parar com sua imprudência? Os adultos se juntarão à mulher dos quadris, as crianças, achando que sempre haverá tantos carinhos quentes quantos forem necessários? Lembrar-se-ão dos dias que seus filhos querem se fazer voltar, dias em que os carinhos quentes eram abundantes porque eram distribuídos livremente? Tadã! Linda história, né? Então, será que isso é só uma história? Né? Será que a gente vive essa história sem perceber? Será que muitas vezes a gente não pede o que a gente precisa e ensina o outro a também não pedir, porque pedir é feio? Pedir o que a gente realmente necessita? Pedir o que a gente realmente necessita, né? A gente às vezes pode aprender que a gente não precisa do outro, que a gente é autossuficiente, mas isso é um grande engano. Todo mundo precisa, cada um precisa de um, né? Um precisa do outro. Estamos juntos no mundo, ninguém está separado, e isso tem um motivo. Então, a gente se ajudar, a gente se cuidar, a gente fazer por nós e pro outro é o que a gente precisa fazer. Então, se a gente entra numa mesquinhez, num medo de que se eu for dar muita coisa, eu não tenho de volta o que eu der, do jeito, da quantidade que eu der, eu vou entrando no mundo que é um meu de crenças de que eu não posso dar muito, porque se eu não tiver em troca muito também, eu vou sair perdendo. E essa não é a ideia, isso não é o que realmente acontece. Então, essa história é para uma reflexão mesmo de vida, de como a gente está hoje, que vida que a gente está levando, que vida que a gente está construindo para nós e para os nossos filhos, as pessoas que têm filhos principalmente. Se vocês gostaram dessa história, leiam para os filhos de vocês. Essa história, ela é também uma história de criança, mas é a história para os adultos. Em outro vídeo eu devo ter falado, mas eu gosto muito dessa frase: pais cuidados, filhos cuidados. Quando eu sou mãe, quando eu sou pai, e tive um cuidado, tive uma boa criação, eu passo isso para os meus filhos dessa forma saudável, e essas gerações, elas se propagam e elas podem continuar. Como também o contrário é verdadeiro, né? Quando eu não fui tão amada, quando eu não fui tão cuidada, se eu venho de um ambiente hostil, de um ambiente violento, e eu não consigo resolver isso dentro de mim, sem querer, sem maldade, sem nada, eu passo isso para as minhas gerações futuras, para os meus filhos, que podem também propagar isso e isso não acabar. Então é sempre bom a gente poder ter um momento de reflexão, pensar em quem a gente é, o que a gente está fazendo de mais legal, o que a gente não está fazendo de legal, o que a gente não dá conta de fazer, porque a gente não tem conhecimento, porque ninguém nunca falou, porque enfim, e realmente sozinho fica mais difícil, que eu posso sim pedir ajuda quando eu preciso, que eu não preciso ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, muito pelo contrário, é de uma grandeza, né?
é grande quando eu posso pedir ajuda, porque eu mostro muito a minha humildade que a gente deve ter enquanto pessoa, de que sim, eu preciso do outro para poder me ajudar, e assim na hora que eu estiver bem eu ajudo um outro, e assim sucessivamente. E com certeza isso seria o melhor mundo, esse é o melhor mundo de se viver. A gente tem visto muitas pessoas ajudando nessa questão que a gente está vivendo de isolamento social, de uma situação que a gente não tem controle. As pessoas estão se ajudando muito, e quando a gente pode ver e quando a gente também pode ajudar, a gente se sente muito melhor. Então, aquilo que eu falava anteriormente, pessoas satisfeitas, pessoas com as suas necessidades primárias, básicas satisfeitas, elas serão pessoas mais harmoniosas consigo, com o outro e com a natureza, e possivelmente terá um mundo, terá uma vivência muito melhor, muito mais saudável. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, da gente, cada dia, o que puder, uma coisa que a gente aprende no dia pode ser levado para uma vida inteira, passado para um filho, para uma criança. Então, não é nem tanto a quantidade, eu não preciso aprender muitas coisas num dia, eu aprendo as coisas diariamente. E que se eu posso, além de aprender, viver isso, praticar isso dentro de mim, eu entro no que eu gosto muito de falar, e que não é só uma teoria, na minha autonomia, porque eu me torno uma pessoa consciente de quem eu sou, dos meus valores, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos, me torno uma pessoa espontânea, que tenha tranquilidade de falar, de ser quem eu quero ser, de estar onde eu quero estar, e uma pessoa que tem total intimidade consigo mesmo e com o outro. Então, a intimidade de poder me amar, de ter a permissão de me amar, de saber que eu tenho esse direito, e que além desse direito eu exerço e vivo o direito. Então isso expande para fora, e aí eu tenho uma vida muito mais saudável, muito mais prazerosa, e que possivelmente vou atender muito dos meus desejos, das minhas necessidades, das minhas vontades. E aí, sendo uma pessoa satisfeita, dificilmente vou ter pessoas insatisfeitas ao meu redor. Então eu vou construindo a cada dia, a cada momento, uma satisfação, que isso é transmitido para o outro, e espontaneamente. Então, olha a autonomia de novo, né? Uma autonomia para uma vida plena. Esse era o conceito de hoje, muito mais que um conceito teórico, um conceito de vida. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra logo mais. Um abraço. Tchau.